Salmo 139, assim diz a palavra do Senhor, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se como as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora vamos ler sobre a doutrina da Palavra de Deus, que se encontra no domingo 47 do Catecismo de Heidelberg, que está nesse momento explicando a oração do Senhor. Então, a pergunta e resposta 122 diz assim: qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. E a oração do Senhor nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje, então, nós vamos tratar particularmente a parte B do versículo 9, santificado seja o teu nome, que é a primeira petição. Vamos orar mais uma vez e pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor, em sua graça, nos conduziu até este lugar. O Senhor tem conservado o nosso coração e tem nos concedido o desejo também de estar aqui, não só a obediência para estar aqui. Pedimos a tua graça sobre irmãos e irmãs que, por causa de doenças, não podem estar conosco. A família do irmão Eli, que recebeu mais um filho da aliança nos últimos dias. Também pedimos àqueles que, por causa de trabalho, ainda não podem estar aqui para ouvir a pregação do Evangelho. Que o Senhor possa continuar preservando a fé no coração desses irmãos e irmãs. Por favor, não deixa que eles desfaleçam. Não deixa que o desânimo tome conta deles e os afastem do culto, mas conserva no coração o desejo ardente para estar com o Senhor e com o seu povo e para que os impedimentos possam ser dissipados e com todo o vigor e com todo o ânimo, apesar das lutas, das dores, das provações, eles possam se refugiar no Senhor e buscar no Senhor o consolo e a força que precisam para a batalha diária contra os pecados. Agora, Senhor, abençoa a tua palavra que nos é lida e que nos será pregada. Abençoa o teu servo para que possa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e abençoa o teu povo para que possa ouvir com um coração pronto, a fim de que essa palavra possa frutificar no coração de cada crente. E possamos, de boa consciência e com um coração cheio de alegria e de gratidão, louvar o nome do Senhor por toda a sua graça e bondade manifestada a nós. Mais uma vez nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se vocês perceberam que a oração dominical tem uma divisão muito parecida com aquela divisão que nós encontramos nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos nós aprendemos que os primeiros 4 mandamentos nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus, e depois aprendemos sobre os outros 6 mandamentos que nos ensinam sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Agora, na oração do Senhor, semelhantemente, nós podemos perceber que as 3 primeiras orações nos ensinam a invocar as graças celestiais. E as outras 3 petições nos ensinam sobre as nossas necessidades temporais. Então, pode observar nas primeiras 3 petições, no versículo 9 e 10, os pronomes teu, tua, e você pode ver nos versículos seguintes os pronomes nosso, nossa, nós. Então, essa divisão é bem estabelecida. Então, como lemos em Mateus 6,36, nós devemos orar primeiro pelas coisas do céu e depois pelas coisas aqui da terra, porque o reino de Deus, nós ainda veremos sobre isso, vem do céu para a terra. Então, é do céu para a terra. Então, vamos tratar a primeira petição, que é a oração pela graça celestial, a fim de que o nome do nosso Deus seja santificado. Então, encontramos no final do versículo 9, santificado seja o teu nome. Vamos brevemente nos guiar por 2 perguntas nessa pregação. A primeira, o que significa santificado seja o teu nome? E depois, como o nome de Deus pode ser santificado por nós?
Então, a primeira pergunta: o que significa santificado seja o teu nome? Basicamente, significa que Deus deve ser corretamente conhecido, deve ser separado de todo o pecado, de toda a contaminação, de toda a impureza, e deve ser elevado à mais alta dignidade e verdade. A gente pode pensar sobre a nossa santificação, mas o ponto é que Deus já é santo. Deus não pode ser nem mais santo do que Ele é e nem menos santo do que Ele é, porque Deus é imutável. E do ponto de vista da verdade revelada de Deus, Deus já se revelou plenamente na Escritura. Não há mais nada que possa ser revelado de Deus, além daquilo que nós encontramos na Escritura. Deus também já está separado de todo pecado. E não há nada que possa contaminar Deus. Lembre-se daquele exemplo da mulher do fluxo de sangue. No Antigo Testamento, a lei dizia que tudo que uma mulher com fluxo de sangue tocasse, se tornaria impuro. Mas quando ela toca em Cristo, ela não torna Cristo impuro, mas recebe virtude de Cristo para ser ela mesma purificada do seu mal. Também também Deus já está exaltado à posição mais elevada, porque não há absolutamente nada acima de Deus. Como então podemos orar para que o nome de Deus seja santificado? De fato, irmãos e irmãs, não há nada que possa melhorar ou piorar Deus. Deus é perfeitamente revelado na Escritura, Ele é perfeitamente santo e Ele está exaltado sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Quando nós pensamos no céu, de fato, todos esses aspectos da perfeição de Deus são manifestados em sua totalidade. Lá no céu, Deus tem sido perfeitamente conhecido. Lá no céu, Ele tem sido perfeitamente santificado. E lá no céu, todas as criaturas de Deus o adoram. Mas quando nós pensamos sobre o nome de Deus, o nome pelo qual Deus é conhecido no mundo, a situação é diferente. Porque esse nome, ele não tem sido corretamente conhecido, ele não tem sido devidamente mantido separado da contaminação, e as criaturas não têm adorado esse Deus Criador. Por isso é então que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar para que o nome de Deus seja santificado. Então, agora precisamos partir para a segunda pergunta: como o nome de Deus pode ser santificado em nós? Veremos ainda 3 coisas: conhecendo-o corretamente, temendo-o e adorando. Vamos ver sobre essas 3 coisas. Então, nós santificamos o nome de Deus quando o conhecemos corretamente. Ninguém pode santificar o que não conhece. Portanto, ninguém pode santificar a Deus sem de fato conhecê-lo. E ninguém pode conhecer a Deus corretamente se ele mesmo não se der a conhecer, porque nenhuma criatura pode investigar e descobrir sobre Deus. Por isso, desde o princípio do mundo, o que Deus tem feito é se revelar à sua criação. Deus, desde o princípio do mundo, tem se feito conhecer
ao homem que ele criou à sua imagem e semelhança, começando com o primeiro casal, Adão e Eva. Depois ele continuou se revelando aos patriarcas e por fim ele se revelou a toda a nação de Israel por meio da lei que ele entregou no Monte Sinai. E assim o povo de Deus no Antigo Testamento conheceu aquilo que de Deus era necessário para a sua salvação e para uma vida agradável diante de Deus. Esse conhecimento de Deus revelado no Antigo Testamento aos primeiros pais, aos patriarcas e ao povo de Israel, foi registrado na lei por Moisés, foi registrado pelos profetas e pelos demais escritores inspirados no Antigo Testamento. E esse conhecimento de Deus se tornou plenamente revelado na plenitude dos tempos, quando ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo, e em Jesus Cristo, tudo o mais que nós poderíamos conhecer sobre Deus nos foi revelado. Hebreus, no capítulo 1, já nos anuncia que, tendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, falou-nos nos últimos dias por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. E esse conhecimento de Deus revelado em Cristo Jesus foi devidamente registrado nas Escrituras do Novo Testamento, debaixo da iluminação do Espírito de Cristo que estava neles. Então não há nada que possamos acrescentar ao conhecimento de Deus que já nos é revelado nas Sagradas Escrituras. Então, tudo que nós podemos conhecer de Deus vem da Escritura. Por isso o apóstolo João escreveu em João 17, versículo 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando nós conhecemos a Deus corretamente, quando nós conhecemos a Deus conforme Ele é revelado nas Sagradas Escrituras, então quando nós conhecemos aquele que desde o princípio tem criado todas as coisas e que tem sustentado todas as coisas e que tem dirigido todas as coisas conforme os seus planos, quando nós conhecemos esse Deus corretamente, isso vai causar um grande efeito em nosso coração. Isso tem a ver com o segundo ponto desse santificar corretamente a Deus, que é o temor de Deus no coração. Ninguém teme o que não conhece. Para temer a Deus é preciso conhecê-lo em verdade. E quando conhecemos a Deus em verdade, realmente o temor de Deus cai no coração. Quando crentes vivem sem temer a Deus, é porque ainda não entendeu quem Deus é e o que Ele faz. São inúmeras as passagens da Escritura que mostram que no povo de Deus, aqueles santos que tiveram uma experiência profunda com Deus, eles de fato adquiriram um conhecimento de Deus que eles não tinham antes. E quando eles tiveram esse conhecimento, o temor caiu sobre o seu coração. Lembremos do patriarca Jó. Depois de tudo que ele passou, no final do livro, no capítulo 42, versículo 5, ele mesmo disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é que Deus tem uma aparência e agora Jó descobriu como Deus era em aparência, mas que tudo que ele conhecia de Deus era de ter ouvido. E muitas vezes, até mesmo na igreja, pessoas conhecem de Deus somente aquilo que ouviram falar, mas de fato esse conhecimento de Deus nunca desceu profundamente ao coração a ponto de aterrorizá-lo. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele também mostra esse terror quando ele tem aquela visão do trono e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele viu Deus sentado no trono, o contraste
entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, entre a santidade de Deus, que os anjos clamavam santo, 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 continuamente, era tão grande, que ele ficou aterrorizado, e com medo. Ele disse: como eu vou escapar? Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Manoá, o pai de Sansão, quando o anjo que havia aparecido a sua esposa apareceu mais uma vez, quando ele estava presente, ele fica com terror da morte, e ele teve que ouvir da sua própria esposa a promessa de que, se Deus quisesse matá-lo, já teria feito isso antes. Deus não queria matá-lo, apesar dele ter visto a Deus. E no Salmo 139, o salmo que nós lemos, no versículo 6, nós lemos sobre o conhecimento que Deus, o conhecimento de si mesmo, que Deus estava revelando ao salmista, um conhecimento que conhece a nós profundamente e exaustivamente. Isso foi tão maravilhoso para o salmista, que ele expressa essa maravilha no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Quando o crente, ele tem esse conhecimento de Deus, esse conhecimento íntimo, não só de ouvir, porque de ouvir, lá fora todos os ímpios estão ouvindo. Mas quando Deus dá a se revelar mesmo ao crente, esse conhecimento gera grande temor no coração do crente. Temor da ira de Deus, porque ele sabe que ele é pecador. Temor da ira de Deus, porque ele sabe que tudo que os seus pecados merecem é castigo. Temor porque ele sabe que, como escreveu o escritor aos Hebreus no capítulo 19, versículo 29, Deus é fogo consumidor. Temor porque ele lê o que está escrito em Números capítulo 1, versículo 2 e 3, sobre Deus não ter por inocente o pecador e não deixar sem castigo os seus pecados. Mas o crente não teme a Deus somente por causa do terror do pecado. Ele teme a Deus também por causa do seu amor por Deus e do seu desejo de não querer ofender aquele que ele mais ama na sua vida. O conhecimento verdadeiro de Deus enche o coração do crente não só daquele temor que o faz fugir do pecado, para não receber o justo castigo e se refugia em Cristo, mas também o temor de Deus que enche o coração daquele amor que desperta o crente para desejar a Deus acima de todas as coisas. No coração do crente, e que Deus derrama do seu próprio amor, esse coração passa agora a desejar o Senhor como o alvo maior da sua vida. Deus passa a ser para ele o tudo no céu e na terra, como escreveu o salmista Asaf, no Salmo 73, versículo 25, ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. No céu e na terra não há outro em que ele tem o seu prazer, senão unicamente no Senhor. E em terceiro lugar, santificamos corretamente o nome de Deus quando o adoramos em verdade. Aquele que não conhece a Deus não pode aproximar-se dele para adorá-lo. E ainda que o faça, o fará de um modo errado.
Nos 2 primeiros mandamentos, nós aprendemos que nós não apenas devemos adorar unicamente a Deus, mas também aprendemos que devemos adorá-lo da maneira correta, aceitável, conforme Ele revelou em Sua palavra. Então, aquele coração que está cheio de temor de Deus e que conhece a Deus em verdade, não tem a menor dúvida que esse coração terá todo o prazer em louvar a Deus, em adorar a Deus, em celebrar a Deus, ou, tornando isso em palavra bem simples, em elogiar a Deus. O coração que está cheio do amor de Deus transborda. O coração que está cheio de amor por Deus, ele não apenas quer obedecer por temor do castigo, mas ele quer obedecer por amor, e por amor ele eleva os maiores elogios ao Deus que o salvou. Esposas e esposos sabem bem o que é isso. Esposos e esposas que amam seus cônjuges têm o maior prazer de repetir cada vez de novo no ouvido do seu companheiro, da sua companheira: eu te amo, você é precioso ou preciosa para mim, eu dou graças a Deus pela sua vida. Pais que amam os seus filhos também não cessam de declarar o seu amor por ele o tempo todo, abraça, faz carinho e repete cada vez de novo aos ouvidos do filho: como eu te amo, papai te ama muito, mamãe te ama demais. Igualmente, os filhos que amam os pais também procuram fazer com que os pais ouçam sobre o seu amor por eles. Seria diferente para o crente que ama a Deus? Será que se de fato o coração do crente está cheio do amor de Deus e transbordando desse amor, será que ele não vai transbordar em louvor a Deus? Isso é o que nós estamos lendo no Salmo o tempo todo. Quanto mais nós lemos o Salmo, mais nós percebemos como os salmistas estavam jorrando o amor de Deus nas suas canções, nas suas melodias, nas suas poesias. Como crente, irmãos, nosso coração tem prazer em louvar a Deus. Louvamos a Deus por quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o nosso Pai em Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque Ele criou os céus, a terra, todas as coisas, e Ele está preservando em santidade todas as coisas para um futuro glorioso reservado para nós no céu. E por causa disso também, o nosso louvor a Deus continuamente, não apenas quando nós estamos aqui na igreja, no culto, nos momentos dos cânticos, mas também quando nós estamos em nossas casas, em nossa vida durante a semana, o coração que está transbordando de amor pelo Senhor, ele é surpreendido cantando. Então, devemos santificar o nome de Deus, por conhecê-lo corretamente, por temê-lo e por louvá-lo. Mas nós ainda devemos considerar que o Senhor Jesus está nos ensinando a orar para que o nome de Deus seja santificado. Ele não está dizendo santifique, mas ore para que o nome de Deus seja santificado. Porque nós mesmos não temos condição de nós mesmos santificarmos o nome de Deus. Nós, em nossos pecados, tudo o que a gente faria era contaminar o nome santo, bendito, separado, exaltado do nosso Deus. Os nossos pecados, eles continuam jorrando de nossa natureza humana caída, e continua sendo lançado diante de Deus continuamente,
Por isso é que nós continuamos orando: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque embora Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, tenha arrancado de sobre nós qualquer condenação por causa dos nossos pecados, eles ainda estão lá, eles ainda jorram, eles ainda são impurezas lançadas contra Deus. E por causa disso nós precisamos orar continuamente, para que Deus possa nos conceder da sua graça, para que o nome dele não seja contaminado por nós e em nós. Precisamos da sua ajuda. Não temos como evitar contaminar o nome de Deus com os nossos pecados, não temos. Por causa disso aprendemos logo no começo da nossa oração a Deus, que Deus deve ser santificado em nossas vidas, e Ele nos ajude. Em cada oração possamos recorrer ao sangue de Cristo para a purificação dos nossos pecados, para que não apenas não contaminemos, não sujemos, não maculemos, não profanemos o nome de Deus, mas que nós possamos confessá-lo corretamente diante de todas as pessoas. Para que nós, com toda a nossa vida, não apenas com as nossas palavras, mas com o nosso viver diário, nós possamos viver de tal maneira em que o nome de Deus seja louvado por meio de nós. Jesus ensinou a sua igreja: brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não apenas em palavras, mas também em obras, levando o conhecimento de Deus para as outras pessoas, orando para que o nome de Deus seja corretamente conhecido em nossa cidade de Caruaru, orando para que Deus seja corretamente conhecido, mas também que esse conhecimento, o conhecimento errado de Deus, que sabemos que existe também em nossa cidade, seja corrigido com o conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Por isso devemos orar que o Evangelho seja proclamada nessa cidade, seja nas ruas, seja aqui no púlpito da nossa congregação a cada semana, mas também por meio de vocês, em todos os ambientes onde vocês vão estar durante a semana. Trabalho, estudo, casa, rua, supermercado. Quem sabe, irmãos, Deus não é gracioso conosco, e à medida que nós fielmente comuniquemos a verdade sobre Deus, esse conhecimento de Deus chegando ao coração de pecadores, possa levar esses pecadores a temer a Deus, não somente a temer o castigo de Deus por causa dos seus pecados, mas o desejo de amar sinceramente a Deus e louvar o nome de Deus. E quem sabe nós não provamos da graça de Deus e possamos receber muito mais pecadores em nossa congregação, que ouvindo a verdade do Evangelho, temendo a Deus em seu coração, e cada dia tendo o desejo renovado de louvar o Senhor, não se junte a nós aqui nos louvores dominicais as próximas semanas. Voltem para suas casas, em todos os lugares onde você estiver, proclame a verdade de Deus em amor. Faça isso debaixo de oração, porque, lembre-se, não é o que você faz que santifica a Deus, mas é a obra de Cristo que santifica a Deus em nós, fazendo com que a sua palavra em nós seja preservada pura, que esse temor em nós seja preservado puro, e que o louvor mais puro possa sair da boca, dos lábios de cada um dos irmãos e irmãs.
Amém.